paz do Senhor, que bom ter você conosco aqui na programação da Rede Brasil de Comunicação. Espero que essa programação tenha sido de edificação para você e para a sua família. Neste momento vamos parar um pouco, vamos meditar na Palavra de Deus aqui no programa Reflexão Bíblica. Pegue um exemplar da Bíblia Sagrada, vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Diz o seguinte a palavra de Deus: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Queridos, nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, texto esse que fala a história de José. José, um dos filhos de Jacó, o filho preferido de Jacó, um jovem temente, dedicado a Deus, obediente. E dentro da sua obediência, José, ele recebe uma missão do seu pai. A missão de ir aos seus irmãos e ver como eles estavam e também o rebanho que eles estavam apacentando. E José, obediente como era, prontamente disse ao pai: Eis-me aqui, e seguiu para verificar como estavam os seus irmãos. E naquele cenário, José os procura, não os encontra, e um varão o vê perdido, procurando os irmãos, intervém e faz-lhes uma pergunta dizendo a quem ele procurava. Ele disse: Eu procuro meus irmãos. Aonde eles estão? E aquele varão diz: Eu os ouvi dizer que estavam indo a Dotã. E José segue o caminho até Dotã. E chegando próximo aonde os seus irmãos estavam, José, ele não sabia do que havia dentro do coração dos seus irmãos. E dentro dos corações dos irmãos de José havia um sentimento de inveja, um sentimento de malícia. José inocentemente vai ao encontro deles e, chegando junto deles, os seus irmãos tramam, arquitetam, conspiram, intentando retirar a vida de José. Mas, nesse momento, Deus já estava conduzindo a história. E nesse exato instante, eu quero meditar com você sobre superando as dificuldades. José, ele, ao chegar junto dos seus irmãos, eles arrancam a sua túnica, um presente que seu pai havia dado a José como reconhecimento do amor que ele nutria por José. Eles arrancam a túnica e jogam José dentro de uma cova. A Bíblia registra que a cova estava vazia, não havia água naquela cova. Era já Deus dando livramento a José. Era Deus mostrando a José como seria possível vencer aquelas dificuldades. José, então, primeiro, supera a dificuldade do isolamento. José é jogado naquela cova. José, com certeza, como ser humano, sentiu medo. José, com certeza, como ser humano, sentiu temor. José, com certeza, sentiu traumas na sua alma. Traumas estes que talvez ele levaria por toda a sua vida. Mas o interessante é que Deus estava guiando a história de José. José precisava superar aquela dificuldade. Seus irmãos, então, ao virem uma campanha de ismaelitas se aproximando, sabendo que eles estavam indo para o Egito, eles mais uma vez planejam e aí vendem José por 20 moedas de prata. José agora está sendo vendido como escravo. Você já parou para pensar? José saindo da condição de filho preferido, agora, por ser um desconhecido, agora vai ser um escravo numa terra estranha, a terra do Egito. Chegando no Egito, José, ele é vendido mais uma vez, vendido agora para Potifar,
capitão da guarda de Faraó. Mas o interessante é que no capítulo 39 do livro do Gênesis, no versículo de número 2, a palavra de Deus traz algo glorioso. Diz que mesmo em meio a esse caos, a essas dificuldades, o Senhor estava com José. Como é bom nós termos a convicção que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco não só nos momentos de alegria, não só nos momentos de satisfação, não só nos momentos de bonança. O Senhor também está conosco no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da aflição. José, ele se manteve firme porque ele tinha a convicção que o Senhor estava com ele. Deixa eu abrir um parêntese. Deus está contigo. Deus está controlando a tua vida. Ele está guiando a tua história. Em meio a todo esse caos, Deus continua contigo. Não somente contigo ao teu lado, mas também está dentro de ti. E por estar dentro de ti através do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas não entendem porque mesmo em meio à luta, você canta, você adora, você glorifica, você sente alegria no seu coração. É porque o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. José tinha a presença de Deus. E por conta disso, o versículo número 2 do capítulo 39 diz que ele foi um varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E como a prosperidade ela estava acompanhando José, Potifar prontamente lhe incumbe de uma atividade. Por quê? Porque ele viu que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E por isso José achou graça diante de Potifar. E por isso Potifar o estabeleceu como um mordomo, como um empregado de maior responsabilidade dentro da sua casa. José agora, ele tinha o domínio de tudo dentro da casa de Potifar. Parecia que as coisas estavam caminhando bem. Parecia que agora José estaria vivendo um dos melhores momentos da sua vida, como o mordomo da casa, aquele que tinha autoridade. José, ele via tudo prosperando ao seu redor. No entanto, acontece algo inusitado, algo que José não esperava. A sua patroa, a mulher de Potifar, lhe faz um pedido indecoroso. Ela diz: José, deita-te comigo, tu és um homem belo, tu és um homem atraente. Mas José era crente, José tinha convicção a quem ele servia. José sabia que o seu Deus não estava somente na casa do seu pai, o seu Deus estava olhando para ele aonde quer que ele fosse. E José precisava agora superar mais esta dificuldade, a dificuldade de não se render aos desejos da carne, não se render ao pecado. E José agora, ele nega veementemente aquele pedido da sua patroa. E ele está agora esquivando-se dela no seu cotidiano. Mas em um dado dia, José está sozinho na casa. E aquela mulher, ela agora tenta segurá-lo pelas suas roupas. José foge do pecado. José foge da presença daquela mulher. E ela cria agora uma calúnia contra ele, acusando da tentativa de forçá-la a ter um ato com ele. José agora é levado para a prisão. Parece que tudo está desmoronando novamente. E não é assim na nossa vida muitas vezes. Quando parece que as coisas estão caminhando, quando parece que tudo vai bem, aí acontece algo que tenta nos desestruturar, tenta nos tirar da presença de Deus, tenta desconstruir aquilo que nós temos como convicção. E na prisão, José, ele mais uma vez viu agora a sua vida desmoronando. José saiu de uma condição onde ele era privilegiado na casa de Potifar e agora foi ser só mais um preso. E não é assim muitas vezes na nossa vida, quando parece que está caminhando bem, acontece alguma coisa que tenta nos desestruturar, que tenta roubar a nossa fé, que tenta roubar a nossa confiança em Deus. Mas o Senhor, através desta palavra,
está falando para ti, independente do que acontecer, eu continuo com você. Assim como eu estava com José dentro da cova, assim como eu estava com José na casa de Potifar, assim como eu estava com José no cárcere, eu estou contigo. Nesta condição, talvez de lamento, de lutas, de dores, eu estou com você. José precisava superar mais esta dificuldade. José precisava vencer mais este problema. E José, como crente que era, como confiava em Deus, ele conseguiu superar mais esta situação. Deus está dizendo para ti, eu estou controlando todas as coisas. Não desanime, não pare na caminhada. Você vai superar todas estas dificuldades, porque eu sou aquele que está guiando a tua vida. Eu sou aquele que comanda todas as coisas. E eu estou dizendo para ti, levante a cabeça, siga adiante. Eu estou no controle da situação. Esta dificuldade não vai te matar. Essa dificuldade não vai esmorecer a tua fé, porque o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo, o teu bom pastor é o mesmo Deus de José, que o tirou da casa do seu pai, o permitiu passar pela cova, pela casa de Potifar, pela prisão, mas é o mesmo Deus que tocou no coração de Faraó, deu a ele sonhos, de tal forma que só José tinha condições de ser colocado diante de Faraó para interpretar os seus sonhos. José agora sai do cárcere e é elevado a governador do Egito. O que é que Deus está falando para você? Eu sou Deus que tira alguém que está embaixo e o elevo a uma condição superior, para mostrar que eu estou no controle de todas as coisas. Descanse o seu coração, acalme a sua alma, porque o Senhor está dizendo para ti, ainda que tu estejas numa condição de inferioridade, eu te fiz promessas e nestas promessas eu vou te elevar para uma condição que tu vais dizer, o Senhor verdadeiramente é comigo. Quando José supera mais esta dificuldade, que assume agora a governança do Egito, Deus permite que uma fome ataque aquela terra depois de 7 anos de prosperidade. E agora os irmãos de José precisam vir ao Egito para buscar alimento. E José precisa vencer mais uma dificuldade, a dificuldade de não guardar rancor, de não guardar ódio no seu coração. Como ser humano que somos, muitas vezes estamos tentados, somos instados a guardar rancor e ódio no nosso coração por algo que alguém fez contra a nossa vida. Mas Deus está dizendo para ti, esta dificuldade precisa ser vencida. E como eu a venço? Com o amor de Deus derramado no seu coração. Talvez você que está me escutando ainda não está servindo a Jesus, ou já o serviu e saiu da sua presença. E esse sair da sua presença tenha sido causado justamente por uma mágoa, por um sentimento que você nutriu no coração por algo que alguém fez contra você. Mas através desta palavra, desta reflexão bíblica, Deus está dizendo, supere esta dificuldade. E eu vou lhe ajudar a vencer este problema, esta dificuldade, este trauma que existe dentro de você. Aprenda com José. José, ele não foi vingativo com os seus irmãos, muito pelo contrário. José os ajudou, José os auxiliou. E Deus está dizendo para ti, eu quero lhe ajudar. Quero tirar esse sentimento contrário de dentro de você. Eu quero que você vença as suas dificuldades. Neste momento, eu vou orar por ti. Curve a sua cabeça, feche os olhos, ore juntamente comigo. Senhor, queremos te louvar por esta palavra gloriosa que nós acabamos de meditar. Tu és o Deus que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Tu és o Deus que estás controlando todas as coisas. Como fostes com José, Senhor, dentro da cova, na casa de Potifar, na prisão e também governando o Egito.
Eu quero te pedir que tu sejas na vida deste teu servo, na vida desta tua serva, que ela possa vencer, Senhor, a dificuldade do isolamento, a dificuldade da perseguição, a dificuldade, ó Deus, da calúnia e da afronta, mas também a dificuldade da vingança. Deus, que tu possas derramar o teu amor no coração desta vida que está neste momento orando junto comigo, ó Pai. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, Ele está te ajudando a superar todas as tuas dificuldades. Talvez você não encontre consolo em alguém, mas através desta palavra, Deus está dizendo: se ampare em mim, você vai vencer esta dificuldade. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Continue conosco na programação da Rede Brasil de Comunicação.